Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Estamos iniciando o nosso diálogo formativo, do tema 6, Programas de Educação Digital. Antes de dar início ao nosso diálogo, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né, alguns questionamentos a você sobre as impressões suas sobre o trabalho que você desenvolveu. Para você, como foi trabalhar esse tema e qual foi o seu maior desafio? Eu acho que foi mais simples trabalhar esse tema em relação aos outros, principalmente em relação a instâncias colegiadas. Mas o maior problema que eu tive mesmo foi em relação à aplicação em relação à internet. Então, eu tive alguns problemas com a internet. Então, para mim, isso foi uma questão um pouco delicada. E também sobre a taxonomia de Bloom. Então, eu não trabalhei com a taxonomia de Bloom antes, já tinha ouvido falar, mas eu não tinha trabalhado, então como foi uma novidade, foi um pouco mais complexo. Tá. Então, de acordo com o seu planejamento, você fez a sua implementação no dia 24 de outubro com o sexto ano, Uhum, certo? certo. Você selecionou a aula ali do RCO, né? Uhum, Você colocou o link e depois você, nos objetivos, fica claro o tema que você trabalhou, que foi multiplicar um número decimal por outro número decimal, reconhecer e registrar números decimais no contexto de valores monetários. E uhum, daí você colocou também, no seu objetivo ali, você colocou o descritor 25, que fala que é efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais na forma de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, tá? Depois você, assim, de acordo com a rubrica, você deveria escolher, né, os recursos tecnológicos que você utilizaria na sua aula. Então, você escolheu o Desafio Paraná, com o e-ground, né, que é um antigo quiz, né, que a uhum, gente ainda continua chamando de quiz, e também você escolheu do Matemática Paraná, o Matfic, sim, certo? certo. Aí, em outros recursos aqui, você diz que você usou o Classroom para a entrega dos links, né, conforme foi necessário. Uhum, E na articulação entre os recursos educacionais digitais, e o objetivo da aula e o componente curricular, aqui estava escrito assim: como é possível relacionar os recursos educacionais digitais escolhidos com seu componente curricular e objetivo da aula, como propiciarão a intensificação da aprendizagem? Então, aqui nessa articulação e na descrição, você escreveu: por meio da plataforma Wayground, foi possível fazer uma verificação rápida no modo papel dos reconhecimentos, não, dos conhecimentos dos estudantes em relação aos números decimais. A partir de então, uma ação foi planejada utilizando o Matific, plataforma que os estudantes se sentem atraídos a usarem, pela interface, né, interativa, tá? Na estratégia, você colocou ali e você foi dando exemplos com prints de tela, né, uhum, daquilo que você foi trabalhando. Então, com, assim, a questão 6.6 ali, né, ou a sexta questão, em uma prova de arremesso de dardos, tal e tal, é sempre assim, os cálculos pertinentes a cada atividade que você foi colocando os prints, você colocou o enunciado, né, uhum. e ali já vinha anotado assim o correto, né, ou se estava errado, quantas tentativas os estudantes. Então, você pegou essas telas do Matific que você trabalhou, né, no conteúdo, né? É que eu não estou vendo nem a sua apresentação, nem a sua câmera, eu não sei se deve ser a minha internet, mas aí você está falando na parte Do do pacote, planejamento, quer ver, olha, quando eu rolo a tela aqui, ó, eu não enxergo. tá, você não enxerga a tela aí para você? Não, você tá aparecendo para mim a sua É fotinha. porque Eu acho que é a minha internet. a internet, talvez você está no celular, não é? É. Ah, então não vai aparecer a tela, tá? Então, porque para cada item aqui do planejamento, né,
Aham. Ele vai pedindo o que é para fazer. Eu estou aqui no item 3, né? Ó, Que é aquele aí, que tem a quantidade de acertos dos alunos, né? isso. Isso Aí daí. depois quando você preenche isso aqui, no que você enviou para mim, aparece nesse aqui que eu estou projetando. Ah, não, apareceu aqui agora, ó. Tá vendo? Uhum. Não, Não tô, você não vê, né? Ó, não. tá? Aí Mas você fez isso, tal. Depois, quando vai ali para o item 5, que é a escolha dos verbos, né, da taxonomia de Bloom, você escolheu ali o verbo relembrar, reconhecer e identificar da coluna do memorizar, uhum. escolheu 3 verbos da coluna compreender, que é relacionar, explicar e associar, 4 verbos do aplicar, que é utilizar, experimentar, calcular, classificar, um verbo da coluna analisar, e na coluna avaliar e criar você não assinalou nenhum, tá? Aí você tinha que descrever descrição dos diferentes caminhos para a realização da atividade proposta, considerando os níveis da taxonomia de Bloom. Aí ali está dizendo assim que essa descrição deve considerar o diagnóstico, né? Você deveria dizer como foi feito esse diagnóstico, para qual nível da taxonomia de Bloom que se almeja, né, que o estudante desenvolva. Então você deveria ter utilizado ali, mas aqui na descrição você faz assim, ó, descrição da aula. Foi dada uma atividade no Matific para os estudantes realizarem individualmente e logo depois discutiram-se os conceitos envolvidos, retomando-os. Principalmente as atividades de nível 2 e 3 traziam uma situação que ajudava na interpretação e resolução de tarefa. Aí você colocou nível memorização, né? Ó, Uhum. objetivo, recordar os procedimentos, tal, e daí você coloca também um print de tela, né? Que você Uhum. utilizou ali para essa atividade, ó. Aí, ações contempladas, né? Para o verbo reconhecer, você diz que é reconhecer o valor posicional dos números. Então, aqui você relaciona os verbos. Então, a descrição, ó, da atividade em relação à utilização dos verbos, né? Memorizar, recortar, reconhecer, relembrar, ficou bem bacana e ilustrada com esses prints de tela da atividade que eles realizaram, né? Ó, proposta por você, que pelo print da tela você deve ter utilizado aqui o Matific também, né, para fazer essas atividades, né? Isso, foi o Matific ao vivo, né, com os alunos na sala. Isso, aí dá para ver, ó. E aí, quando você vai para os verbos interpretar, traduzir, selecionar, para cada verbo você colocou, né? Por exemplo, aqui, ó, o valor monetário é representado por, assim, ler e compreender, né? R$ 1,50 como 6 moedas de 25 centavos, daí você especifica, tá? Uhum. Mas assim, e foi colocando em forma de itens. Depois, justificar a atividade. Você diz assim, que o e-ground facilitou a identificação de conteúdos problemáticos pontuais e o Matific ajudou no interesse dos estudantes, né? Ó, e uma observação pertinente que você colocou aqui foi a dificuldade que você encontrou na realização da atividade por conta dos problemas técnicos que você vivenciou, tá? É assim, a gente, pelo teu planejamento, ó, a gente compreende, assim, dá para perceber, e depois, assim, a tua gravação também, quando você gravou, a gente vê ali, porque na gravação, a parte que você mandou, dá para a gente perceber que você está enfatizando naquele momento ali a divisão por 10, 100 mil, onde os Uhum. alunos participam, né? Eles falam quantas vírgulas você vai deslocar para a direita, né? De acordo com o número de zeros, né? 10, 100, 1000, né? Um zero, dois zeros, três zeros, né? Uma casa, duas casas, três casas, isso a gente percebe e ficou bem evidenciado na sua gravação. Embora a sua gravação ela só tenha 8 minutos e pouquinho, né? 8 e 9, né? Você não atingiu o mínimo de 10 Uhum. minutos, tá? Ali, ó, quando a gente vai para a rubrica no planejamento, você indicou a aula do RCO e o seu objetivo, você selecionou o recurso digital, a estratégia de diagnóstico, ela não ficou assim bem definida, Uhum.
você deveria ter especificado um pouquinho mais sobre essa estratégia que você pensou. A gente percebe que você fez, porque você coloca, né, ali, mas assim não ficou muito assim bem definida na descrição. Descreve 3 atividades, você descreveu, tá? Uhum. Alinhadas com a taxonomia de Bloom, fica claro ali. Justifica a escolha do recurso digital. Então, assim, você cumpriu assim, a rubrica. Eu gostaria de te avaliar e de te avaliar, não, de te analisar no nível 4. Mas, assim, eu achei que faltou você especificar um pouquinho mais, né? Uhum. Talvez por algum motivo, assim, porque eu tenho certeza que o teu potencial é para nível 4. Mas nessa apresentação e nesse planejamento, eu considero você no nível 3, né, nessa prática, embora eu saiba que você tem potencial e eu gostaria que você tivesse feito, principalmente na parte mais descritiva, tá? Certo. E eu gostaria, assim, que no próximo planejamento, a hora que você for fazer, na parte da escrita, assim, se você precisar de alguma orientação, alguma sugestão, alguma coisa, a gente poderia acompanhar junto com você, né? Uhum. Apesar que você, se eu não me engano, você já tem uma boa formação, né? E eu sei que você tem potencial para fazer sempre seus planejamentos no nível 4. Mas mesmo assim, no nível 3 eu considero um nível bom, né? Uhum. Você teve uma boa atuação, na hora da prática, embora ela não tenha ficado alinhada com o que você descreveu no planejamento, mas a gente percebe assim a maneira como você explica, a metodologia, você vai dialogando com o aluno, você tem uma didática muito boa, né? Então, você está no caminho certo, tá? E no próximo planejamento, eu espero que você atinja o maior nível, sim, porque você tem potencial para isso, né? Uhum. Mas, assim, nesse caso aqui, eu só pensei nisso, só se eu observei essas questões. Você descreveu, assim, se você tivesse, assim, descrito melhor, né, sei lá, Uhum. falado, embora você tenha colocado os prints, em vez de, podia colocar um print, mas escrever as atividades, né, Entendi. foram realizadas partindo desse conceito, né, e tal, falar um pouco mais, escrever um pouco mais, sabe, eu acho que fica, atendia melhor, né, Uhum. o nível da rubrica, o nível 4, se você tivesse escrito um pouquinho mais, tá? Descrever um pouquinho mais, você foi bem sucinta, a gente entende a sua aula, entende o seu planejamento, mas faltou isso, tá Ok, bem? tá Na ótimo. próxima prática, eu tenho certeza que você vai fazer um planejamento exemplar, Ah, tá bom? espero. Ah, espera sim, vai conseguir sim, com certeza, tá? Tá Muito ótimo. obrigada pela tua participação, por tudo que você fez, tá? Uhum. E vamos continuar o nosso trabalho. Então, sexta-feira a gente tem a apresentação do novo tema, que vai Uhum. ser um pouquinho, assim, para a gente, no recebimento do tema, a gente teve algumas divergênciazinhas pequenas, mas teve. E também, assim, em relação à rubrica, mas acho que até o final de semana já está tudo pronto, eu já posso, mas eu já postei o material no Classroom, já se quiser dar uma olhadinha já no material que a gente vai estudar na Uhum. sexta-feira, já está já postadinho lá, tá? Perfeito. Tenha uma boa tarde, até sexta-feira e tudo de bom para você, tá bem? Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau.